é que eu faço para que o meu filho, o meu aluno, não apenas saiba o que é honestidade, mas queira ser uma pessoa honesta e seja capaz realmente de agir assim, com integridade, mesmo quando ninguém estiver olhando? Nos dois últimos vídeos aqui dessa série, nós conversamos sobre alguns temas importantes. O que são virtudes? Como é que funciona essa questão de virtude, caráter, personalidade? E por que é que nós aqui, no Educar com Sapiência, entendemos ser tão importante esse trabalho de cultivo intencional das virtudes, educação do caráter? Mas se você está aqui, provavelmente é porque a pergunta mais importante é como? Afinal, como é que nós podemos trabalhar tudo isso de modo prático no nosso dia a dia? Eu sou a professora Catarine Jordão, do Educar com Sapiência, criadora do programa Valores e Virtudes e de outros cursos e recursos para quem quer educar de forma intencional e ver resultados não apenas na parte acadêmica, leitura, estudos e tudo mais, mas também nessa questão de educação do caráter. E hoje você vai conhecer a estrutura que nós usamos aqui no Educar com Sapiência quando consideramos essa questão de ensino das virtudes e formação do caráter. Como é que nós transformamos conceitos abstratos em hábitos, práticas reais. Você vai conhecer então nossos três pilares para formação e educação do caráter. Mas antes de nós aprofundarmos nesse assunto, eu quero conversar sobre um pequeno aspecto, uma atitude nossa como educadores, pais, professores, que pode comprometer a nossa visão e os resultados que nós alcançamos nessa área na vida dos nossos alunos, dos nossos filhos. Você já se pegou dizendo alguma frase assim: quantas vezes eu já falei para você guardar esse brinquedo? Filho, você precisa respeitar o seu irmão. Frases assim que você repete várias e várias vezes e, como eu falei nos vídeos anteriores, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. A sensação é de eu já repeti muito e nada disso funcionou, não mudou nada. E isso acontece porque nós estamos acostumados a pensar que educar é ficar falando o que é que nós esperamos ou o que nós queremos que a criança, o adolescente, o jovem faça. Então você repete, faz um discurso, mostra, explica, exige. O resultado é que a criança memoriza. Eu sei o que significa ser responsável. Eu sei o que significa ter autocontrole, mas ele continua agindo de forma irresponsável e sem demonstrar o domínio próprio necessário. Por quê? Porque existe uma lacuna enorme entre saber o que é certo e, de fato, fazer isso como algo que faz parte da sua prática, do seu caráter. E é exatamente nessa lacuna que nós vamos trabalhar, porque a nossa proposta, o que nós ao longo dos anos aprendemos e praticamos na área de ensino e educação, envolve sim a parte de conhecer, mas também o que a criança, o aluno, o adolescente ama, o que ele valoriza, considera importante e o que de fato ele faz. Então, nós resumimos em saber o que é certo, amar o que é certo e agir de forma certa. É por isso que nós usamos tanto aquela frase aqui, que nós queremos ensinar a pensar, sentir e agir com sabedoria. Então vamos começar com o conhecer, que é onde tudo tem início de verdade. Eu disse antes que não basta saber, não basta conhecer definições, não basta ter um entendimento só no intelecto do que é uma virtude. Mas é verdade que nós começamos por aí. Imagina uma mãe dizendo para a criança: filho, você precisa ser mais paciente. O que significa para aquela criança de 5 anos ser paciente? De forma prática, é conseguir esperar por 5 minutos? É conseguir esperar uma semana? É entender as limitações do outro? O que significa ser paciente? Muitas vezes nós que estamos educando temos na nossa mente uma visão muito clara
do que nós entendemos quanto àquela palavra, ou quanto à atitude que nós esperamos. Mas existe uma falha nossa em passar isso de modo preciso para os nossos alunos, para os nossos filhos. E sem essa clareza, a criança fica perdida. Então, grande parte do que nós entendemos aqui, como eu já comentei com vocês, princípios que nós valorizamos no Educar com Sapiência. A intencionalidade, ou seja, você sabe o que você quer trabalhar e como você vai fazer isso, e a simplificação ou a didática da coisa, como isso se torna ensinável no dia a dia. Então, esse aspecto conhecer vai envolver sim o entendimento, as definições, o pensar com clareza sobre cada uma das palavras. Certo? Como isso funciona? Em cada um desses pilares, eu vou falar aqui para vocês duas possibilidades. A possibilidade mais informal, que é aquela que você vai trazer para o dia a dia, e a possibilidade que eu vou chamar de modo intencional, que é quando você vai criar um pequeno método para isso, certo? Então, o modo informal, basicamente, você vai trazer para o dia a dia os termos corretos de cada uma das atitudes que você espera formar na vida dos seus filhos ou dos seus alunos. Aqui nós chamamos isso de dar o nome certo às coisas. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que você ficou bravo com alguma coisa e extravasou ali a sua fúria. Ao invés de dizer para a criança, ai, eu fiquei bravo, você vai dizer, eu perdi o controle. Por quê? Olha a diferença entre esses dois termos. Ficar bravo é algo natural. Muitas coisas nos causam indignação, mas perder o controle não é o mesmo que ficar bravo. Eu posso ficar brava com uma situação e não deixar que aquilo me afete a ponto de eu perder o meu controle, o meu domínio próprio. Então, quando eu uso os termos corretos, eu estou ajudando a criança, o adolescente, o jovem a ter clareza de raciocínio. Existem diferentes definições e diferentes comportamentos relacionados a diferentes termos, e você vai ajudá-lo a entender que existem comportamentos que não são um problema em si, ou atitudes ou reações. O problema é o que vem em seguida, como nós lidamos com aquilo. Então, quando você usar o termo ser forte, a criança precisa saber o que você está querendo dizer com isso. Tudo isso vai ser ensinado no dia a dia, nas conversas, no modo como você fala. Certo, mas o informal é algo meio. Não tem muito como medir, não tem como saber. E o modo intencional que você está falando, Catarine, como é que a gente faz isso? Bom, como eu comentei com vocês lá no primeiro vídeo, eu sempre sugiro você organizar o que você vai ensinar e as definições. E expliquei que no nosso caso nós temos 16 virtudes que foram organizadas e pensadas de modo a sintetizar aqueles comportamentos, atitudes e hábitos importantes para uma vida sábia. Então, se você quer fazer algo de modo intencional, você pode, claro, usar os recursos que nós temos ou outro recurso que você tenha criado, mas você vai estabelecer desde cedo quais virtudes entrarão e constantemente trabalhar a definição de cada uma delas. Então, quando eu falo, por exemplo, sobre obediência, aqui eu tenho a figurinha de uma família reunida para o jantar, para uma refeição, e a criança se afastando da televisão, imaginando aquele momento em que os pais dizem agora você vai desligar e vir porque nós vamos comer. No nosso caso aqui, quando nós ensinamos obediência, nós dizemos que obedecer é agir conforme as regras e fazer tudo o que foi determinado, sempre atendo ao que os meus pais pedem na primeira vez em que sou chamado. Então nós explicamos que obedecer não é fazer na hora em que eu sinto vontade e nem o quanto me dá vontade. Era para eu guardar os brinquedos, eu guardei metade. Isso não é obediência. Os meus pais chamaram e eu disse, já vou, daqui 5 minutos eu vou. Isso também não é obediência. Obediência requer atendimento pronto e completo daquilo que nos foi dito. Então perceba que quando nós ensinamos o conceito
e as diferentes formas de cumprir aquilo. Você está trazendo clareza para a criança. Nesse sentido, nós organizamos assim. Tem a definição que você pode usar, a definição em frase, caso esteja trabalhando com jovens, adultos, e tem o versinho que nós usamos nos cartões para que você torne mais prática a memorização do sentido. Nessa parte do conhecimento, nós também incluímos, no nosso caso aqui, como nós trabalhamos a partir da perspectiva cristã, nós incluímos textos bíblicos que são o princípio por trás daquela virtude, porque nós entendemos que o conhecer da virtude está relacionado também não só com, certo, o que é que se deve fazer, mas por quê? Qual é o princípio que dá origem a esse comportamento? Então perceba como isso já é uma grande diferença entre você apenas dizer: você tem que ser obediente, filho, você não está me obedecendo, e você ensinar exatamente o que você quer dizer com a palavra obediência. Mas aí vem uma pergunta que nós já fizemos antes: só conhecer é o bastante? Nós entendemos que não, e entendemos que um próximo passo é você ensinar a criança a amar aquilo que é certo. Este é um pilar geralmente pouco valorizado no ensino e na educação. E eu realmente creio que grande parte do que nós ensinamos está muito mais relacionado com aquilo que nós amamos do que com o que nós dizemos. Veja, uma criança pode saber tudo sobre honestidade e ainda assim trapacear em um jogo. Ela pode saber que respeito é necessário, mas só respeitar alguém quando ela sente medo de uma consequência ou de uma punição. Então, nosso trabalho aqui tem sido despertar no coração da criança o desejo de viver uma vida virtuosa, como eu já disse, não para que os outros te admirem ou achem que você é uma pessoa linda, maravilhosa. Não somente para que você tenha uma vida feliz, mas para que você viva do modo que agrada a Deus. E como nós fazemos isso? Novamente, vamos para aquelas duas possibilidades. O modo informal é aquele em que você vai continuar trabalhando como você provavelmente já faz, mostrando o que você ama. Se você ama ajudar as pessoas, os seus alunos, os seus filhos, os seus tutorados estão vendo isso. Se você fica chateado quando vê alguém sendo grosso, grosseiro, rude no trânsito, seus filhos estão vendo isso também. Suas atitudes estão o tempo todo mostrando o que você valoriza. Por isso até nós chamamos o programa de Valores e Virtudes, porque em grande parte nós nos esquecemos que você dizer para uma criança que o trabalho é importante é uma coisa. Você ser uma pessoa que tem prazer em trabalhar, prazer em resolver algo com as próprias mãos, prazer em celebrar uma conquista, resultado de muito esforço, é uma outra história. Agora vamos falar do modo intencional. Certo, Catarine? E se eu quero fazer isso de modo mais direcionado? Como eu posso agir? Então aqui é o momento em que nós tomamos a ajuda das histórias, que para nós é uma ferramenta muito importante. Porque o que acontece? Como você já deve ter percebido, nem sempre eu estou lá amando tanto assim as coisas certas como eu gostaria. Então, eu tenho as histórias com personagens que vão ter algumas atitudes corretas ou incorretas e vão me ajudar a despertar no coração da criança o amor por aquilo que motivou essa personagem a agir assim. Então, pegando como exemplo aqui o material do Estudo das Virtudes, que nós temos uma história que eu gosto muito, que é a do Rei Alfredo, nós, enquanto lemos a história para os nossos alunos ou nossos filhos, vamos considerar com eles: olha que interessante, olha como ele agiu de modo corajoso, porque ele estava já cansado, desanimado, achando que tinha perdido a guerra. Mas aquele momento ajudou a recobrar a sua coragem. Como é importante ser uma pessoa assim, que não desanima diante das dificuldades. Como eu gostaria de ser assim.
Perceba que quando você usa uma história, você está mostrando que você também está no processo de aprender a amar aquilo. Isso eu já devo deixar claro para vocês. Todo mundo que trabalha de modo intencional, ensinando as virtudes para suas crianças ou adolescentes, vai inevitavelmente se deparar com virtudes e traços de caráter nos quais você não se reconhece tanto assim. E existem, aliás, algumas pessoas que nem querem mexer com esse assunto, que é para já, eu não quero lidar com questões que eu não estou vendo na minha própria vida. Esse é um ponto que nós podemos conversar melhor depois, mas eu já digo a vocês que as crianças estão percebendo aquilo que nós também queremos desenvolver. Você não precisa ser uma pessoa perfeita para ensinar o que é correto. Você precisa ser uma pessoa que está buscando viver o que é correto e o que agrada a Deus. As crianças não vão olhar só para, uau, minha professora era uma pessoa forte, meu pai era uma pessoa controlada. Eles vão olhar para, eu vi o quanto meu pai se esforçou para se tornar uma pessoa controlada. Eu vi quanto minha professora se empenhava em ser uma pessoa forte. Então, já anota aí essa dica extra, essa orientação para vocês, de usar histórias enquanto você analisa a vida da personagem, deixar que as crianças, os adolescentes e jovens vejam o quanto você deseja desenvolver essas mesmas características para agradar a Deus e viver de modo mais sábio e mais feliz. Então, ao invés de sermos aquelas pessoas que vão apenas ficar dando palestra, né? Você vai ser aquela pessoa que inspira no coração das suas crianças e adolescentes o amor ao que é amável. Você vai despertar no coração deles o desejo por uma vida cheia de beleza, cheia de graça, cheia de sabedoria, uma vida que agrada a Deus. Mas nós também não queremos só pessoas que sabem muita coisa, desejam fazer muita coisa e não conseguem viver aquilo de forma prática. Nós queremos que eles sejam pessoas que de fato conseguem fazer o que é justo, o que é bom, o que agrada a Deus. E aí que entra o nosso terceiro pilar aqui, que é o ensinar a fazer, ensinar a agir com sabedoria. E aqui está um dos maiores desafios nessa área de educação do caráter, porque envolve a formação de hábitos, a mudança de comportamento. E isso é um desafio porque requer de nós, que estamos ali ensinando, muita paciência, muita perseverança, muito ânimo, repetição, porque você já sabe, a vontade de desistir muitas vezes é grande quando parece que você já está trabalhando, trabalhando e o resultado não vem. Nessas horas, nós precisamos nos lembrar: ninguém muda da noite para o dia. Comportamentos, hábitos são trabalhados ao longo do tempo. E é por isso que nós precisamos dar ferramentas para as crianças, adolescentes e jovens, para que eles não apenas estejam sendo trabalhados enquanto você está com eles, mas para que eles busquem isso ao longo de toda a vida. Então, como nós fazemos isso? De modo informal, é aquilo que muitos pais e professores já sabem. Você precisa ensinar o como, você precisa treinar um hábito. E você precisa repetir, repetir, repetir. Você precisa analisar o que ele fez e ver se está correto. Você precisa celebrar aquela conquista. Então, se você quer ensinar o seu filho a ser respeitoso, você vai mostrar o que é respeito e o que não é. Virar os ombros não é respeito. Virar os olhos quando alguém está falando é falta de respeito. Bater a porta é falta de respeito. Tudo isso você vai ensinando no dia a dia e mostrando como é que se faz. Inclusive, se você tem interesse nesse assunto do respeito, nós temos um mini curso muito especial dedicado somente a isso, como ensinar uma criança a respeitar os pais. É um dos primeiros passos para quem quer aprofundar em uma virtude específica, que é essa do respeito. Ok, mas e de modo intencional? Como é que eu organizo o ensino das virtudes nessa parte do agir? Então, aqui nós seguimos o seguinte passo a passo. Primeiro,
a criança já aprendeu lá o que é aquela virtude, nós vamos para a análise do próprio comportamento. Quando eu tenho aqui o material dos nossos guias de leitura, em que nós trabalhamos a partir de uma história, você tem a seção Virtudes e Vícios na História. Aqui nós escolhemos em cada capítulo do livro, esse aqui é do livro O Mágico de Oz, nós escolhemos duas virtudes, por exemplo, no capítulo 8, o serviço e a prudência. Então, na conversa direcionada aqui, nós vamos ajudar a criança a identificar em que momento houve ou não a presença do servir aos outros e do exercício da prudência. Mas, na sessão seguinte, nós temos na história da minha vida. Nesse momento, nós vamos ajudar a criança a não ficar só analisando a vida dos outros, mas considerar: e você? Você teria feito o mesmo que a cegonha? Você ajudaria os outros na mesma proporção? Quando aconteceu tal coisa ontem, você conseguiu fazer isso? Então percebam que este é um momento muito importante de levar o seu aluno ou seu filho a analisar o próprio comportamento, as atitudes do coração. Depois disso, sim, nós criamos um desafio prático para que ele coloque isso em ação naquela semana ou naquele dia. No material do Leão a Feiticeiro Guarda-Roupa, assim como outros do currículo de Nárnia, nós temos a ideia do viver a sabedoria como um desafio prático que já vem ali para as crianças. O mesmo acontece no cartão das virtudes, como eu já comentei. No verso aqui você tem uma pequena reflexão muito prática sobre aquela virtude e um desafio para que eles pratiquem aquilo ao longo do dia ou da semana, depende de como você está trabalhando. Quando nós apresentamos o desafio, nós também colocamos a questão da oração, para que a criança, o jovem ou adolescente, aprenda a pedir a graça de Deus para aquilo que ele percebe que está difícil de mudar na sua vida, no seu comportamento, na sua atitude. E finalmente, nós encorajamos isso. Às vezes eu uso aqueles cartazes que vocês às vezes já até receberam aqui quando nós enviamos para o pessoal que está na nossa newsletter, cartaz onde você vai marcando ali os dias em que a criança conseguiu realizar aquilo. Você celebra com algum evento especial, quando ao longo de uma semana todos conseguiram praticar determinada virtude, ou você simplesmente comemora ali em família ou com a sua turma de alunos um momento em que claramente alguém conseguiu superar algo que era difícil com relação a isso. Então, repetindo, nós, depois que a criança já aprendeu o que aquilo significa e já aprendeu a desejar viver aquilo, nós trabalhamos a ação seguindo esse pequeno método. Primeiro, analisar o próprio coração, as próprias atitudes e dizer se ela já consegue colocar aquilo em prática ou não. Segundo, passar um desafio muito direcionado, em que eles consigam realmente entender e colocar diariamente em prática. Nesse momento do segundo aqui do desafio, nós também incluímos o orar e pedir a Deus a graça para lidar com isso. E finalmente nós encorajamos esse comportamento, essa atitude. Celebramos quando a criança ou adolescente conseguem, de fato, colocar aquilo em prática. São pequenos desafios que, repetidos, vão se transformando em hábitos, e hábitos que vão aos poucos moldando e construindo o nosso caráter. E quanto mais você conhece, mais você ama e deseja desenvolver aquilo no seu coração ou nas suas atitudes, e mais você vai aprimorando os seus hábitos com relação àquela virtude, aquele traço de caráter. Por isso que nós dizemos que a educação do caráter é por toda a vida. É algo que nós vamos continuar trabalhando sempre, sempre, até atingirmos a maturidade que nós tanto necessitamos, pela graça de Deus e para a glória dele. É isso que nós enfatizamos em cada um dos recursos que nós temos aqui. Sejam os cartões das virtudes que eu já mostrei, sejam os materiais de guia de estudo baseado em histórias, seja no programa Filhos Fortes, que nos vídeos anteriores eu comentei
onde você vai montar um plano específico para o caso do seu filho, da sua filha, escolhendo entre as 76 os 76 objetivos, quais são os que o seu filho mais precisa hoje, ou até se você é um educador que quer aprofundar a sua formação, inclusive na área acadêmica, onde nós trabalhamos toda a parte acadêmica, sempre baseada na educação do caráter. Você tem também a Academia Educar com Sapiência, um local de formação de educadores. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição. Eu gostaria de saber se você já pratica algum desses recursos, já usa alguma dessas estratégias e se você tem conseguido perceber mudanças na vida dos seus alunos e dos seus filhos. E no próximo vídeo eu vou mostrar de forma um pouquinho mais prática como você pode trabalhar usando somente os cartões das virtudes, caso seja o recurso que você tem em mãos. Você vai ver que não vai precisar de horas e horas para começar, mas vai poder usar o tempinho disponível que você tem no meio aí da agitação do dia a dia. Nos vemos então nesse próximo vídeo para conversar sobre como usar de forma efetiva e eficaz os cartões das virtudes.